Nossa, meninas, como eu demorei para fazer esse vídeo. Confesso para vocês que falar do meu puerpério não é fácil. Por isso eu demorei exatamente 6 meses para falar desse assunto sem machucar ninguém. Então, se você não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguma amiga que está passando pelo puerpério ou até mesmo ainda vai passar. Então, se você quer saber como foram os meus 30 dias de puerpério, continua assistindo o vídeo. Vamos embora pro vídeo! Então, meninas, só agora que o meu bebê tem 6 meses, eu me sinto pronta, preparada, com experiência e propriedade para falar do meu puerpério e um pouquinho sobre a maternidade. Mas afinal, Beca, o que é puerpério? Puerpério nada mais é do que pós-parto. É aquele momento em que a mulher fica mais quietinha, se recuperando do parto e, de fato, exercendo a maternidade. E aí fica a critério da mulher, dependendo também da sua via de parto, quantos dias ela quer de puerpério. Então tem mulher que prefere 15 dias, um mês ou até meses. Eu decretei 30 dias de puerpério, até porque eu queria não só me preservar, mas preservar também a saúde do meu bebê, por ele ser um pouco novinho. Então eu quis ficar reclusa, não receber visitas, viver aquele momento meu e do meu bebê. O puerpério é um assunto muito falado, porém também muito delicado. E a gente na gestação costuma ouvir que a nossa vida vai mudar, que não vamos conseguir dormir mais e pior, que se arrumar é impossível na maternidade. Mas eu confesso para vocês que durante o meu puerpério, o que menos me afetou foi a minha autoestima. Eu saí da maternidade bem maravilhosa, maquiada, arrumada, me sentindo muito bem com o meu novo corpo. Óbvio, o corpo muda, não é mais o mesmo, mas em relação à minha aparência, eu me senti super bem e isso foi o que menos foi o que menos me incomodou. Então vou contar para vocês do dia que eu cheguei da maternidade, a minha primeira noite em casa com meu bebê. O meu puerpério se iniciou a partir dali. Chegando em casa, estava tudo organizadinho, a minha mãe, minha cunhada estava aqui, deram uma organizada na casa. Cheguei, já estava tudo muito perfeito, meu filho chegou, foi incrível esse dia. A minha mãe, minha cunhada ficou durante o dia, então eu cheguei, já fui dar uma descansada, dormi um pouquinho com o meu esposo, enquanto ficaram com o meu bebê. E assim, tudo tranquilo. Porém, à noite, a minha mãe não pôde ficar comigo. No decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês o porquê. Então, assim, do primeiro dia ao 15º dia, foram assim dias incríveis. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque o meu bebê, graças a Deus, foi um bebê muito abençoado, um bebê calminho, que acordava para mamar de 3 em 3 horas. Então, assim, no primeiro dia já tinha essa rotina de 3 em 3 horas certinho ele acordar para mamar. Então eu acordava, ele sempre dormiu no quartinho dele desde o primeiro dia que chegou. Então eu vim aqui para esse quarto que é o quartinho dele, dava mamar para ele, meu esposo trocava fralda, acordava junto comigo, ficava aqui comigo. Então assim, meu esposo foi muito parceiro nessa questão. No outro dia eu saí para levar o meu bebê para fazer o teste do pezinho. E só que não tava, fazendo, então eu aproveitei, fui na casa dos meus pais e no caminho encontrei pessoas que me elogiaram, dizendo: nossa, você nem parece que acabou de ter filho, tá tão bonita, tão arrumada, já tá assim, desse jeito. Gente, confesso pra vocês que no dia que eu saí, eu botei o bebê na almofada da amamentação e com uma mão eu fui me maquiando. Sempre tive a ajuda do meu esposo, mas nesse dia eu quis me autodesafiar. Então assim, fui na casa dos meus pais rapidinho, meu pai viu o bebê, aproveitei, porque eu já estava na maternidade trancada lá, então eu queria ver gente. Porém, voltei para casa e fiquei reclusa.
Mas do 15º dia, tudo desandou. Na terceira semana do bebê, começou a atacar os gases, gente. Então aí que eu vim, sabe, ficar sem saber o que fazer? Você é inexperiente, sem saber o que fazer, com o bebê sozinha, porque meu esposo trabalhava durante o dia. A minha mãe ficava durante o dia comigo, mas assim, a partir das 5 horas ela já ia embora. Então assim, foi um pouco frustrante estar sozinha, com o bebê sentindo gases, não saber o que fazer, porque ele ainda não tinha remédio, não tinha levado no pediatra ainda. E assim, foi um pouco frustrante para mim. Então, ele chorava muito, meu bebê, e assim eu ficava desesperada. Isso foi horrível para mim no meu puerpério, porque eu olhava para um lado, para o outro e não tinha ninguém para me ajudar. Outra parte muito ruim do puerpério é a privação do sono. Como eu falei para vocês, o meu bebê já era certinho dormir de 3 em 3, acordar na verdade de 3 em 3 horas, ou seja, ele dormia 3 horas de relógio seguidas. Porém, nesse momento que ele dormia, a bonita aqui não conseguia dormir. Eu deitava na cama, gente, eu não conseguia dormir. Então, automaticamente, eu ia levantar e fazer o quê? Cuidar da casa. Eu queria limpar o que já estava limpo. Eu não sei por que me atacava isso, mas o sono não vinha, gente. Então, assim, mesmo quando estava limpo, eu queria limpar, e quando estava sujo, eu ia limpar também. Então, eu não parava quieta dentro de casa. Esse foi o meu erro. Hoje, na minha visão, na visão que eu tenho hoje, eu deveria ter parado para descansar, ao invés de ter ficado querendo fazer tudo, dar conta de tudo sozinha. Mas, se eu não tinha sono, eu ia fazer o quê? Ia procurar o que fazer. Eu não tinha muita experiência, estava sozinha. Chegou um certo tempo que aconteceu aquela famosa hora da bruxa. Sim, gente, eu fui agraciada com a hora da bruxa. Que é quando o bebê tá super cansado, ele não consegue descansar direito. Por algum motivo, o meu bebê chorava das 5 horas até 1h30 de relógio, mais ou menos. Quando não acontecia, ele chorava das 6h30 às 7h30, 8 horas da noite, sem parar. E eu tava naquela fase do puerpério, onde os meus hormônios estavam caindo, era uma vontade de chorar imensa. Eu olhava para um lado, estava sozinha porque meu esposo chegava à tarde do trabalho, não tinha uma pessoa à noite comigo, e teve vezes do meu bebê estar chorando muito. E como eu moro num lugar que tem várias pessoas, tipo, eu moro em cima, uma pessoa mora embaixo, tem uma pessoa que mora do lado da minha casa, a vizinha chegou para bater na porta, querer dar dica, que não sei o que, aí você já tá com aquele sentimento de não saber o que fazer, sabe? E aí vem outras pessoas, tipo, se intrometer, e aí você fica naquela questão de, na sua mente, que tá incomodando, o choro do seu filho tá incomodando o vizinho. Era um sentimento assim, tenso. E aí eu peguei o WhatsApp e eu falava com minha mãe: nossa mãe, tô chateada porque a senhora não tá aqui, sabe, sobre aquela aflição, e você desabafar ou acabar até descontando nas pessoas ao seu redor. Foi muito, muito difícil para mim essa questão, porque eu não estava nervosa ou irritada com meu filho. O meu estresse era de olhar aquela situação e não ter ninguém para dividir aquela carga comigo, aquele sentimento, ou toma aqui meu filho rapidinho para ir ali fora respirar. Não tinha isso. Então essa hora da bruxa foi muito tensa para mim. Foi assim, nossa, foi terrível. Foi a parte mais difícil para mim mesmo do puerpério. Foi olhar em volta às vezes, das 5 horas em diante, enquanto meu esposo não estava comigo, e ver que não tinha ninguém para dividir aquela carga comigo. Foi muito tenso mesmo. Tinha uma amiga que também, ela tinha acabado de ter bebê, e assim, eu não queria incomodá-la, mas às vezes a gente parava um pouquinho para conversar. Ela sempre me chamava para conversar e eu contava o que eu estava passando. E ela falou assim: Beca, se permita chorar. Se permita chorar. E hoje eu falo pra você que tá me assistindo, que vai passar pelo puerpério ou que está passando, se permita chorar. É normal, tá tudo bem. Eu sei como você está se sentindo. Então assim, se permitir chorar é essencial, até para você se sentir mais leve. E o puerpério, gente, não é só a carga física, a carga mental. Eu falo pra você que a carga mental pesa muito.
mas assim, ainda tem outros fatores que não é só você se dedicar para cuidar do seu bebê, você ainda tem que olhar para si, olhar para o seu casamento. Então assim, são muitas coisas que se você não tiver o psicológico forte, você surta mesmo. Então o puerpério não é brincadeira. E já pegando esse embalo sobre o puerpério ser um conjunto de coisas que não é só sobre a maternidade, é sobre você, é sobre o seu relacionamento. É uma coisa também que pesa muito, é aqueles comentários que você escuta de pessoas ou vê na internet dizendo que quando se tem filho, principalmente de 0 a 3 meses, é a meta aí que os casais acabam se separando, que o casal não tem intimidade. Eu falo pra vocês isso, gente. Se um filho chega no seu lar, no casamento, que já tá bagunçado, o filho, às vezes, na maioria das vezes, tende a aproximar o casal. Mas se aquele casal que já está afastado e chega um filho e tem que passar por todas essas turbulências que a maternidade traz, porque a maternidade é difícil, e se o casal não estiver pronto para passar por isso, eles se separam mesmo. Então, assim, a intimidade aqui do meu casamento, graças a Deus, o que estava bom, graças a Deus, só melhorou. O que já estava maravilhoso ficou perfeito. Então, assim, o meu filho trouxe mais força, mais união para o meu relacionamento. Eu fico muito triste em saber que, infelizmente, nem todas as mulheres têm a mesma sorte que a minha. Eu até hoje tenho um esposo muito parceiro, que desde a minha gestação, toda a minha vida que eu conheço ele foi um marido parceiro, me ajudou em tudo. E com o bebê, ele me ajudou em tudo. O banho até 25 dias foi com ele deu banho, ele trocava fralda, ele cuidou do umbigo, do coto. Então, assim, ele participou de extremamente tudo. Tudo ele queria fazer primeiro. Ele que vestiu a primeira roupinha. Ele fez tudo, gente. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter tido um marido que era parceiro. Quando acabou o meu puerpério e eu comecei a sair, ele ficava com o bebê para eu me arrumar. Quando eu terminava de me arrumar, de me maquiar, ele ia me dar o bebê já arrumado, tomado banho, e depois que ele ia se arrumar. Então, assim, eu tive a sorte de ter um marido maravilhoso. Mas também, gente, eu acho que assim, o pai precisa exercer a paternidade, porque não é romantizar, achar, ai, que coisa mais linda, o marido ajuda. Não, não é ajuda. É sobre paternar, é sobre exercer o seu papel, a sua função dentro da maternidade. Válido até falar isso para vocês, porque às vezes tem homem que não te ajuda em nada, não ajuda a esposa em nada durante essa fase da maternidade, que a carga é bem pesada, e depois ainda quer exigir que a esposa esteja ali, né, pronta para servir na intimidade. Então, assim, venhamos e convenhamos, né? Me poupe, se poupe e nos poupe. Não venha querer também exigir algo da sua esposa se você não ajuda. Às vezes, quando a esposa vê que o marido tá dando aquele apoio, ela se sente até com mais ânimo e até mesmo agradar, retribuir, porque casamento é uma troca. Então hoje, através desse vídeo, eu vim contar um pouquinho, né, da minha experiência, como foi o meu puerpério. Foi um puerpério, graças a Deus, que eu tive a ajuda, assim, do meu esposo. Todas as vezes na madrugada ele acordou comigo, ele cuidou do meu bebê, ele cuidou de mim, cuidou da minha alimentação. Eu não fazia exatamente nada em casa, só fazia se eu quisesse, mas almoço, café, janta, tudo ele cuidava para mim, ele fazia tudo por mim, tudo pelo nosso filho. Ele foi muito parceiro. A minha mãe não pôde ficar comigo, dormir comigo, porque ela tinha as ocupações dela.
na casa dela, não preciso falar aqui, mas ela tinha as obrigações, as coisas que ela precisa fazer para ela, ela não pôde ficar. Talvez no meu puerpério eu rebati um pouco com isso, porque eu queria que ela estivesse aqui comigo dormindo os 30 dias, porque o meu esposo precisava trabalhar no outro dia cedo. E se na hora da madrugada, né, que o bebê mamava, ele colocava o bebê para rotar, e às vezes o bebê brigava com sono na madrugada, então se tivesse outra pessoa para nos ajudar, seria extremamente maravilhoso, e não teve. Então isso me deixou um pouco triste de não ter alguém para nos ajudar durante a madrugada. Mas pelo menos a única pessoa que esteve comigo foi a minha mãe, realmente. Ela ficava aqui durante o dia comigo. Antes do meu bebê nascer, ela sempre cuidou, lavou, passou as roupas do meu filho. Até hoje, ele tem 6 meses, ela faz isso. Hoje eu não deixo mais ela lavar as roupas dele, porque ela tem alergia nas mãos. Então, para poupar ela, para não machucar mais a mão dela, eu prefiro que ela não lave, mas até hoje ela passa a roupa do meu filho, então ela tem esse cuidado com ele. A minha mãe é parceira, me ajuda muito, então eu sou muito grata pela ajuda que ela me deu, por todo o apoio. Infelizmente outras pessoas da minha família não pôde me ajudar, fiquei muito triste com isso, surtei mesmo, falei pra pessoa, fiquei extremamente chateada, mas eu estava no meu puerpério, estava com os hormônios à flor da pele, sensível, então eu acabei externando isso mesmo. Mas assim, é sobre isso, tá tudo bem. Aí vocês vão me perguntar, mas Beck e seus amigos? Teve pessoas que não eram nem assim muito do meu ciclo, me conheciam, mas não tinha tanta intimidade assim comigo, se ofereceu para me ajudar no puerpério. Amigas minhas infelizmente estavam trabalhando, mas assim, teve seguidoras minhas também que moravam perto de mim, que se ofereceram para me ajudar. Então assim, pessoas se oferecendo para ajudar não faltou. Porém, na minha opinião, eu acho que quem teria que colar comigo de verdade eram pessoas da minha família, mas infelizmente sumiram. Hoje eu confesso para vocês que o meu parto foi mais fácil do que o puerpério. O puerpério foi assim tenso para mim em relação à rede de apoio. Eu preparei o meu psicológico para o parto e na minha cabeça eu tinha planejado um puerpério diferente, onde alguém na madrugada ia dormir comigo. Eu até externei isso para uma amiga e ela falou: Beca, talvez você não precise de alguém na madrugada com você. E eu parei para pensar e falei: é verdade. Eu e meu esposo dá conta, e a gente deu conta, graças a Deus. Depois de 28 dias, gente, do bebê, tudo passou. A gente passou a conhecer o nosso filho, passou a entender o choro dele. Então, assim, na fase do puerpério, que a gente está mais sensível, a gente fica mais sensível mesmo, mais chorosa. O meu puerpério foi um pouco tenso em relação à rede de apoio, mas eu tive apoio do meu esposo, eu tive um ajudador, tive a minha mãe durante o dia que me ajudou, que foi 100% parceira comigo, inclusive desde o dia do nascimento do meu bebê. Eu não parei de produzir conteúdos para vocês, eu continuei gravando, e graças primeiramente a Deus, né, e segundo a minha mãe, que ela vinha ficar com meu bebê enquanto eu ia produzir conteúdos para vocês. Então assim, sou muito grata a Deus pela mãe que eu tenho, e grata a Deus também pelo esposo que eu tenho. E hoje eu confesso para vocês que através da minha experiência, eu digo para vocês, eu admiro muito as mães solo, gente. Eu admiro muito, porque dá sim, dá pra dar conta de tudo. Dá pra dar conta do bebê, dá pra dar conta da casa, do casamento, dá. Mas no fim do dia, a mãe vai estar extremamente cansada. Porém, eu digo pra vocês, eu admiro a mãe solo, porque a maternidade não é fácil. Então, através desse vídeo de hoje, eu venho contar pra vocês que, apesar de eu estar bem bonita aqui, bem apresentável pra vocês, sempre presente aqui com vocês e contando pra vocês como foi o meu puerpério, que eu tive ajuda, eu quero deixar bem claro para vocês que não é porque eu estou assim bem apresentável, bem arrumada, que
É fácil a maternidade? Não, gente, a maternidade não é fácil. Eu falei para uma amiga um dia desses que parece que a gente está passando por um desafio até 1 ano de idade do bebê, porque cada mês é um salto de desenvolvimento, é uma mudança, é uma turbulência, é uma fase difícil, é uma novidade. E, gente, não é fácil. Se você não tiver um psicológico bom, você surta. Mas também através desse vídeo estou aqui para dizer para vocês que passa. O puerpério passa, gente. Tudo passa. Aquele momento que eu tava com os hormônios à flor da pele, muito sensível, chorosa, aquilo passou. Eu comecei a sair, a ver pessoas, comecei a me divertir, comecei a conhecer o meu bebê, vi que aquilo passou. Eu fui aos poucos me adaptando, me acostumando a dormir menos. Depois o meu bebê foi mudando, foi começando a dormir melhor. E eu vi que tudo passa, até as olheiras, gente, passa. Passa a maquiagem que passa. Beca, mas será que é possível ter um puerpério leve, amiga? É difícil, mas dá. Dá para ter um puerpério mais leve, sim. Depende muito da forma que você lida. Para mim foi um pouco difícil, como eu falei para vocês, a parte pior do meu puerpério foi não ter rede de apoio. Então, se você puder já deixar certinho quem vai te ajudar durante o dia, durante a madrugada ou nas refeições, se você vai receber visita ou não. Eu decidi não receber visita no meu puerpério e foi ótimo. Abri a sessão para 2 amigas só, mas foi ótimo porque ninguém ficou fazendo comentários de como eu ia cuidar do meu filho, se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado, se ninguém fez comentários sobre o meu corpo. Então, assim, foi ótimo. Em relação a isso, a minha mente estava, meu psicológico estava ótimo. O que pesou para mim mesmo foi não ter alguém para dividir aquela minha aflição durante a hora da bruxa, durante as gases do bebê. Mas enfim, dá sim para você ter um puerpério leve, porque, como eu falo, vai muito da forma que você lida. Se você está numa situação mais complicada ali, você não respirar fundo, não colocar na sua cabeça que vai passar, se você deixar se levar e surtar, vai ser pior. Então, nesse vídeo de hoje, eu vim contar para vocês que vai passar. Claro, virão outros desafios à frente, mas o importante é que você vai olhar para aquele rostinho lindo que é o seu filho e vai se derreter. Porque eu falo para vocês, hoje o meu bebê tem 6 meses, já passei por vários desafios e digo para vocês, vale a pena. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais assim um bate-papo mesmo para contar como foi o meu puerpério, como foi aí esse início de essa recém-nascida mãe. Então, assim, eu espero que tenha te tocado, que a minha experiência tenha chegado aí, te tocado, e ver que você não está sozinha, que apesar, como eu falei para vocês, de eu estar bem arrumada, sempre estar bem arrumada aqui, mostrando para vocês como foi o meu puerpério, porque as pessoas têm a dizer que blogueira, youtuber, gosta muito de romantizar, de só mostrar o lado bom das coisas, mas quem vai ficar mostrando 100% coisas ruins? Eu tô aqui para contar para vocês que eu também passo por dificuldades, que para mim também é difícil, tem dia que para mim também é difícil, que tem dia que não dá para fazer nada, que tem outros dias que dá para fazer muita coisa. Então eu tô aqui para dizer para vocês que eu sou igual a você que tá aí do outro lado, que está passando pelo puerpério. Eu também já passei por isso que você está passando e vai passar. Fique calma, que eu sei bem o que você está passando e vai passar. Virão novos desafios, eu não vou aqui dizer para vocês que não vai acontecer. Vai acontecer, mas aos poucos você vai sabendo lidar. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você vai passar pelo puerpério, te desejo muita sorte. E que todas as mulheres, que é o mínimo que a gente merece, é ter parceiros do nosso lado que exerçam a paternidade, porque quando uma mulher, quando uma mãe tem um esposo que está ali do seu lado te apoiando, exercendo a paternidade, paternando de verdade, isso se torna muito mais leve.
Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguma amiga que está passando pelo puerpério, que esse momento é muito difícil. Manda esse vídeo para ela ver que não está sozinha. Então é isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau!